Joaquim, onde você nasceu e que tipo de estudo você fez? Eu nasci no Rio e estudei física, me bacharelei em física. Depois ainda trabalhei 2 anos depois de formado nesse ramo antes de mudar de profissão e fazer cinema. E o cinema entrou na física através da Faculdade de Filosofia, onde eu fazia o curso de física. Nós criamos lá, reativamos um cineclube que havia, que tinha tido uma tradição importante, liderado pelo Plínio Susequim de Rocha, que era nosso professor de mecânica, e um teórico de cinema mudo, famoso, né? Só gostava de cinema mudo, detestava cinema falado, mas era uma pessoa muito inteligente. E tinha lá umas preciosidades, por exemplo, ele era o único guardião e tinha a única cópia do filme Limite, do Mário Peixoto, tinha o Coraçado Potemkin, tinha Outubro, tinha inclusive uns filmes que valeram a ele uns aborrecimentos depois. Mas nós fundamos esse cineclube e da projeção de filmes e edição de um jornalzinho, então passamos para a produção. E o grupo que se juntou nessa atividade lá, várias dessas pessoas se profissionalizaram depois. Por exemplo, o Paulo César Sarraceni, o Saulo Pereira de Mello, que foi fazer filme de publicidade, hoje é um dos mais famosos, né? O Marcos Farias, o Leon Hirschman, toda essa turma era de lá. E aí nós começamos a fazer filme mudo, em 16mm. Em geral, os filmezinhos, a gente variava, né? Fazia ator, fazia diretor, produtor, fotógrafo. E a maioria dos filmes não acabava. A gente, quando via o primeiro copião, desistia, era um desastre tal que não se continuava. Mas houve uns 2 ou 3 que foram até o fim, até uns grandes. Teve um do Marcos Farias, chamado O Ferroviário, que era grande, foi até o fim. Um do Paulo César também, que eram uns média-metragens, assim. Joaquim, eu queria que você falasse um pouco mais do Plínio Susequim. O Plínio era uma figura sensacional, era uma pessoa muito inteligente, muito aberta, né? Que entendia muito não só de física, de mecânica, que era a cadeira dele, mas era uma pessoa de grande cultura geral, entendia muito de filosofia da ciência e de arte, era interessado em arte, uma pessoa de muita sensibilidade e também muito radical nas aproximações teóricas que ele fazia de cinema, por exemplo, de outros campos de arte, né? De maneira que foi uma pessoa que sempre exerceu muita influência. Mesmo no campo da física, na faculdade, ele formava uma espécie de grupo à parte que influía nos outros e digamos, abria muito a cabeça do pessoal, né? Ele tinha também uma cordialidade muito especial, né? No trato com as pessoas, com os amigos, e formava quase que uma corte assim, de discípulos extremamente fiéis, né? Que acompanharam ele ao longo da vida inteira, né? E ele próprio era extremamente fiel, por exemplo, ao Mário Peixoto, esse cineasta famoso que parou de fazer filme há muito tempo, e que tinha no Plínio aquela pessoa de extrema, total confiança, única em quem ele realmente confiava, para projetar o filme dele, para inclusive tentar, porque houve várias tentativas de reativar o Mário Peixoto, né? Feitas por discípulos do Plínio. O Plínio morreu, infelizmente. Joaquim, nessa época de cineclube, que filmes mais te impressionaram? A gente era muito eclético, né? Via de tudo ali, quer dizer, mas a maior parte era, naquele tempo, era o neorrealismo italiano que estava nos atingindo mais diretamente, né? E que talvez tenha realmente exercido uma influência assim, geradora nos filmes que nós viemos a fazer, porque era um tipo de aproximação e de abordagem que nos convinha, né? A gente naquele tempo encontrou uma espécie de vazio cinematográfico aqui no Brasil, né? Foi o tempo em que a chanchada declinou, porque acho que apareceu a televisão, então os filmes tipo chanchada começaram a não dar mais dinheiro. E naquele tempo eram os únicos que se produziam no Brasil. Os filmes de São Paulo, que tinham mais pretensão artística e cultural, tinham, com os prejuízos que se acumularam, também tinham parado de ser feitos, de maneira que praticamente não havia produção cinematográfica.
E nós entramos nesse mercado, assim, vazio, né? Com uma aproximação completamente diferente. Primeiro, porque a gente vinha de uma universidade, né? Então, a gente tinha preocupações de ordem cultural, social, política, e pensava sempre em cinema também como um meio de agir sobre a sociedade, transformar as coisas. Então, e realmente éramos bastante até pretensiosos nesse sentido, quer dizer, acreditávamos muito no poder do cinema de transformação das coisas, né? E a gente queria, então, retratar o Brasil tal como ele era, se interessar pelos problemas realmente brasileiros. E acho que daí, isso misturado com uma espécie de ingenuidade em relação ao fenômeno comercial que envolvia o cinema, né? Misturado também com o quadro político que vigorava no Brasil naquele tempo, deu a esses primeiros filmes que vieram, afinal, a formar o movimento Cinema Novo, né? Uma espécie de originalidade, de liberdade. A originalidade, acho que vinha da liberdade, vinha de duas coisas, né? Da liberdade de tratar os assuntos e do Brasil, porque a gente procurava fazer os filmes sobre o Brasil e sobre problemas brasileiros, né? E por mais que a gente fosse inexperiente, incompetente, assim, ao nível artesanal, essa mistura de liberdade com o Brasil já dava um vigor, assim, uma espécie de força aos filmes que fez com que eles realmente se projetassem, primeiro fora do país, né, nos festivais internacionais, e depois, por um movimento, como sempre, meio colonizado, essa valorização dos filmes repercutisse internamente, né? E aí nós começamos a fazer, quer dizer, a gente sempre trabalhou um pouco na corda bamba, né? E o movimento Cinema Novo, eu acredito que nasceu assim, mas muito mais de um encontro dos filmes do que do encontro das pessoas. Quer dizer, a gente sabia de algum filme, mesmo nesse nível de 16mm, amador, filmes mudos, então, que tinha sido feito num outro núcleo, por exemplo, a PUC, né, onde o Cacá Diegues começou, e vendo o filme, quer dizer, procurando saber do que estava sendo feito em outros lugares, ou em São Paulo, a gente identificava uma espécie de ideologia comum, né? Ampla, mas realmente comum. Esse tipo de preocupação social, política, cultural, que identificava os filmes e acabou identificando, quer dizer, reunindo as pessoas num grupo bastante solidário, né? Você está chegando ao Cinema Novo, então, eu também não entrar de uma vez. Qual é o seu relacionamento, assim, direto com o Cinema Novo? Bom, eu participei do movimento desde o princípio, né? Eu acho que o movimento ficou mesmo caracterizado a partir do Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, né? E eu acho que a primeira contribuição, assim, que eu dei para o movimento foi Bom, o primeiro filme mesmo foi o filme sobre Manuel Bandeira, mas acho que o que tinha mais característica de cinema novo era o Coro de Gato, que eu fiz em seguida, e que depois foi reunido num filme de longa-metragem, chamado 5 vezes Favela. Quando o carnaval se aproxima, os tamborins não têm preço. E na impossibilidade de melhor material, os tamborins são feitos com um couro de gato.
Não tinha uma história de ser 4 vezes favela, depois 5 vezes favela? Não, que eu saiba, sempre foi 5 vezes favela. Agora, o meu filme realmente foi feito antes, né? Antes do projeto do 5 vezes favela. Eu fiz o filme porque eu estava a fim de conseguir uma bolsa de estudos para ir para a Europa, estudar cinema na Europa. E tinha conseguido uma câmera que eu vendi para fazer o filme, né? Então eu levei o filme incompleto para a França, onde eu ia estudar, tinha arranjado uma bolsa de estudos do governo francês, e lá com aquele produtor, finalmente depois de muita tentativa, eu consegui daquele Sacha Gordini, que foi o produtor do Orfeu do Carnaval, né? Que ele pagasse a sonorização do filme. E aí o filme veio aqui para o Brasil, foi exibido aqui e tal, e incorporado a esse projeto do pessoal da Uni, né, do Cineclube da Uni. Como é que surgiu a ideia do Coro de Gato, o argumento? O Coro de Gato foi um filme assim um pouco projetado, desenhado para atender uma série de necessidades minhas, né? Eu queria fazer um filme assim popular, queria fazer um filme sobre problema brasileiro, tipicamente brasileiro, e queria um filme que não tivesse muito problema da língua, porque eu pretendia terminar o filme fora, eu sabia que não dava para acabar aqui, né? Que fosse um curta-metragem para eu conseguir ter recursos suficientes, materiais suficientes para fazer, né? Então, de tudo isso, junto com essa história tradicional dos meninos do morro pegarem gato para fazer tamborim, eu escrevi o roteiro. O filme é quase mudo, praticamente mudo. E o que você acha do Coro de Gato hoje em dia? Eu revi o Coro de Gato há pouco tempo num cineclube, né? Numa Copa 16mm. Eu achei engraçado, não achei muito ruim não. Quer dizer, é um filme ingênuo, assim, umas coisas, mas tem várias coisas que eu curti, né? Eu, em geral, tenho horror de rever meus filmes. Só agora que eu estou
fazendo um pouco as pazes comigo mesmo, né? Então já consegui ver, coisa que eu fazia muito raramente, eu consegui ver o Macunaíma, Os Inconfidentes e o Coro de Gato com prazer. Joaquim, não ficou bem claro uma coisa só. Como é que foi a sua aproximação de fato com o cinema? O primeiro filme que você fez? Bom, primeiro teve essa atividade assim, amadora, né? Dos filmes 16mm. Mas profissional mesmo foi aqui em São Paulo, com os irmãos. Eu fui assistente de direção dos irmãos Santos Pereira, num filme chamado Rebelião em Vila Rica. Isso porque eu conhecia e era entrosado eu conheci Ouro Preto bastante, meu pai tinha uma casa lá e eu conhecia o pessoal todo, e o filme ia ser rodado em Ouro Preto. Então, graças a isso, eu consegui ficar como assistente de direção do filme. Era uma companhia chamada Brasil Filmes, que funcionava na Vera Cruz. E tive uma experiência, assim, logo muito grande, né? Aquilo era uma máquina enorme que se pôs em movimento, como depois eu nunca vi, né? Foi a maior produção de que eu participei, foi essa. Eles montaram um estúdio enorme em Ouro Preto, no fórum. Então, tinha grandes filmagens noturnas, com arco, com diabo, tinha caminhão de som, um elenco enorme. E a partir daí eu segui em frente, né? Depois eu me associei com os caras que tinham montado dois rapazes que tinham chegado da Europa, o Gerson Tavares e Sérgio Montanha. Mas isso não foi bom para mim, não, porque eles tinham um projeto de fazer filmes comerciais, de publicidade, então, para depois conseguir recursos para fazer uma longa-metragem. E nós passamos uns 2 anos nesse negócio de fazer filme, tentando fazer filme comercial e fazendo de vez em quando, que foi muito chato para mim. E dessa experiência aí, dessa companhia, é que eu parti para fazer... Eu, finalmente, nessa companhia, eu consegui fazer, pela primeira vez, dirigir um filme que foi o documentário sobre Manuel Bandeira, que eu conhecia pessoalmente. Ele era
meu padrinho, de maneira que eu tinha uma relação fácil e boa com ele. E daí eu parti para esse negócio do Couro de Gato, então me dissociei da companhia e tal, e parti para uma aventura assim individual, né? Durante o começo do Cinema Novo, vocês tinham consciência, o grupo de vocês, que vocês estavam, enfim, modificando alguma coisa em termos de cinema no Brasil? Tínhamos muito, porque a gente, quer dizer, a história do cinema brasileiro estava ali, muito presente, né? E, na verdade, no nosso modo de ver as coisas, naquele tempo principalmente, que a gente era muito, talvez, agressivo e impetuoso, né? A gente achava que estava tudo errado, quer dizer, que a tradição no cinema brasileiro era uma tradição, em geral, de alienação e tal, e que havia muita coisa a fazer, muita coisa nova em cinema brasileiro a ser feita, a ser tentada e tal. E essa esperança de conseguir modificar realmente as coisas através do cinema, né? Então, hoje em dia, realmente, o movimento não existe mais, mas eu acredito que perdura-se uma certa união entre o grupo originário, que é um grupo bastante amplo, e que, nesse sentido, eu acho que não parou quando desapareceu o fenômeno da criação, digamos, caracterizadamente assim, de grupo, que me parece ter sido do cinema novo, porque mesmo as novas gerações, os caras que foram nossos assistentes, ou se aproximaram da gente, ou trabalharam com a gente, e que já eram mais moços, e cada vez mais moços, têm, eu acredito, até hoje, e que estão agora começando a conseguir fazer os filmes deles, a meu ver, tem uma identificação nítida, assim, com esse movimento e com esse tipo de preocupação e de aproximação do cinema, né, de fazer cinema. 3 assistentes, rapazes que foram assistentes meus, o Eduardo Escorel, o Carlos Alberto Prates e o Marco Antônio Altberg, fizeram agora 3 filmes que me parecem muito bons, embora muito diferentes uns dos outros. Todos assim, você pode reconhecer esse tipo de abordagem semelhante. Não sei, tem alguma coisa de comum, algum fenômeno ideológico assim comum ali. Joaquim, quais são os ingredientes que tinha no Rio 40 Graus do Nelson que tornaram ele o primeiro filme de cinema novo? Na sua opinião? Eu acho que são esses mesmo que eu descrevi como sendo os característicos de todos os filmes do cinema novo, né? Quer dizer, ele soltou realmente as câmeras na rua, não quis maquiar a realidade brasileira, nem montar a realidade brasileira de uma maneira que a deformasse ou que apresentasse uma visão assim menos verdadeira dessa realidade. E procurou temas, procurou um tipo de gente, quer dizer, atirou o cinema para o povo, né, sobre o povo, virou as câmeras para os problemas do povo, do que a gente considerava que eram problemas do povo brasileiro, né? Fez no Rio, fez em cenários naturais, fugiu do estúdio, né? E tinha esse outro tipo de preocupação, de transformação, se sentia nitidamente que ele estava levantando ali problemas que eram problemas sérios que o país tinha que resolver, ou que afligiam o país, e que não apareciam nos filmes brasileiros até então, né?
Padre e a Moça foi já o desenvolvimento da nossa atividade, que se concentrou na de filme. Foi uma firma que a gente fundou, que era assim meio idealista, porque era o grupo todo que se juntou, se associou, então todo mundo fazia filme junto, com os mesmos recursos, pedindo empréstimo em banco, etc. O Padre e a Moça foi feito assim com o mesmo Luiz Carlos de produtor. E o argumento é seu? O argumento do Padre e a Moça é uma adaptação, fui eu que escrevi, mas é tirado de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Só que o poema do Carlos Drummond de Andrade, na verdade, é muito diferente do argumento que eu desenvolvi, né? Porque no poema, o poema é aberto, assim, é tirado para o mundo, né? É um padre que é uma espécie de garanhão de Deus, que é poderoso, é tirado para fora e tal. E o padre que me interessava era um padre inibido, amarrado, quer dizer, usava a figura do padre com a batina, como se fosse um manto de inibição, de prisão, etc. É um filme aprisionado, entendeu? Quer dizer, era um filme um pouco a meu respeito, que eu naquele tempo sofri um pouco desse problema, né, de amarramento interno, entendeu? E era um filme também de reação contra o Garrincha, né, porque o Garrincha acabou, apesar da proposta inicial ser uma proposta de cinema direto, de documentário direto, acabou, por inadequação do material de filmagem e outros problemas, ficando muito mais um filme de montagem do material existente, né, de cinejornais, etc., que havia. Então, eu curti montagem no filme, fiz um filme meio pirotécnico, entendeu? Que tinha uma opção de coisas que eu gostava, outras que eu não gostava e tal. Mas, a partir daí, quer dizer, eu comecei a reagir contra isso e a procurar uma espécie de depuração de valores, procurar os valores que resistissem à crítica assim, mais impiedosa, mais violenta que eu pudesse fazer. E acabei desembocando no Padre e a Moça, que era um filme que me irritava desde o princípio, desde do roteiro, que era uma coisa que era uma espécie de compulsão, né? Que me irritava muito, que me angustiava e tal, mas que eu fui caminhando para fazer aquilo. E o próprio filme foi feito assim, a própria forma do filme reflete isso, é um filme com pouco movimento, com os enquadramentos presos, né? E que depois também gerou outras reações, né? A primeira das quais foi o Macunaíma, né? Porque o Padre e a Moça foi um desastre em matéria de bilheteria, né? Eu fiquei devendo o diabo por causa do filme. Levei anos para conseguir pagar e chegou num ponto que o problema era tão sério que o que eu conseguia ganhar de salário, trabalhando onde quer que fosse, não dava para pagar o juro do que eu devia, né? De maneira que eu tive que partir para tentar fazer algum filme assim, que era a única maneira, eu achei, de pagar aquela dívida. Mas um filme aberto, um filme popular. Então veio o Macunaíma, que é um filme que tem essa abertura. Quer dizer, o Macunaíma é quase o contrário do Padre e a Moça, né, como personagem. E que tem essa abertura, quer dizer, eu readmiti, digamos, a invenção mesmo, o movimento assim, inventivo, a variedade inventiva, mas dentro do quadro, né, um filme que continuou recusando a montagem, que continuou recusando o rigor do enquadramento. É um filme feito em plano de conjunto, que eu não queria nunca definir, quer dizer, equilibrar nada plasticamente, pelo contrário, né? Deixar as cores irem para o lado que fosse, entendeu? Dar uma latitude de marcação e de liberdade aos atores também muito grande, entendeu? Então ele teve uma ligação assim, de oposição ao Padre e a Moça, na minha cabeça, muito, muito definida e muito geradora de uma série de coisas que tem no filme. Pronto. Nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Oxe, que menino feio, danado! Já tá vendo nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! E não, ele não vai ser, não? Macunaíma.
máquina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. Dá um beijinho na cunhada, Olha dá? que ele vai te cuspir. Corta, irmão, corta. Sim, cacinica, de pequeno já traz ponta. Esse menino é muito inteligente. De primeiro, Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Ficava pelos cantos espiando o trabalho dos outros, principalmente dos manos que tinha. Maná, Chaveirinho e Jiguê na força do homem. Tá gostoso o coração, tá? Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Você falou aí a respeito de fazer as pazes consigo mesmo, as tantas. Quando você estava fazendo o Padre e a Moça, que estava seguro. Os teus filmes têm, assim, muito a ver com você? Quer dizer, o seu momento emocional? Tem, claro, naturalmente, né? Eu acho que qualquer filme que a gente faz, né, acaba tendo muito, porque é uma experiência muito forte, muito mobilizante, né, muito totalizante, para que possa ser feito assim, esse tipo de envolvimento. Né? E no meu caso, então, que eu faço muito pouco filme, né? Eu faço uma média, acho que um filme cada 2 anos, por aí, talvez até menos. Eu acho que isso aparece bastante, né? Embora não dê muito para sentir para as pessoas de fora esse tipo, porque são informações muito, acabam aparecendo muito cifradas, né? Depois as referências quem tem sou eu só praticamente, então não dá para... Não sei, umas pessoas assim que sacam, né? Isso é até um esporte engraçado, a gente que conhece o realizador do filme, ficar vendo o que dele aparece ali naquela proposta de ficção. Você disse que quando com o seu prejuízo do Padre e a Moça, você fez alguma coisa paralelamente para poder pagar. Quais são as atividades paralelas que você faz para pagar os seus filmes? Ou... Eu, desde o Padre e a Moça, nunca mais fiz. Aliás, nunca fiz, mesmo no tempo do Padre e a Moça, o que eu fazia era cinema. Eu fiz um documentário, fiz uma experiência trágica em televisão, que felizmente não chegou a virar imagem mesmo, né? Que experiência trágica. Eu fui contratado pelo Medina para fazer a direção de imagem, obrigado, do Flávio Cavalcante, num programa que se chamava, não lembro mais como era o nome do programa, um programa sobre a noite, uma coisa assim, de smoke, eram umas coisas meio loucas. E não foi bom, né? Eu detestei aquilo. Mas nessa ocasião eu fui salvo assim pelo gonco, porque criou-se a CAIC, no Rio de Janeiro, que era a Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica, e logo que ela se criou, a primeira coisa que fez foi distribuir uma série de prêmios para os filmes feitos no Rio de Janeiro, né? Entre os quais eu tinha acho que 2, e os prêmios eram muito grandes, eram os prêmios equivalentes, era uma coisa muito louca, eles perguntavam quanto custou o filme, e você dizia quanto tinha custado o filme, todo mundo aliás foi honesto mesmo. E o prêmio era um prêmio no valor da produção dos filmes, né? E, embora aquilo fosse dividido pelos diferentes sócios e tal, equivalia mais ou menos à dívida que a gente tinha, né? Macunaíma vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, andava para ganhar vintém. Também despertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Engraçado esse Cirilo, hein? A gente não bate não, só morde você. Nunca vi goiabão de aguador. Tem mais pouca vergonha que esse de estaca.
Você já fez xixi? Já, mãe. Desce, mãe. Bom dia, coração. Isso é hora de acordar? O que você está fazendo, hein? Não vê esse menino? Isso aqui é armadilha de caçar anta que eu estou fazendo. Onde é que tem anta aqui? Sabe que eu descobri rastro fresco de anta perto ali do cupim do meio? Me dá um pedaço da corda. Pra quê? Também vou fazer armadilha para pegar anta. Nem pensar. Isso aqui não é brinquedo de criança, não. Ah, tá chorando, coraçãozinho dos ossos, tá? Não tô, não. Não quer falar comigo? Não. Cadê que? Ninguém não quer me dar corda pra pegar anta. Na corda da brinquedo de criança, pode se enforcar. Nossa. Leve esse tempo daqui, eu tô parado, não enlouqueço. Vai dar armadilha pra ele, faz qualquer coisa, mas some com ele daqui. Eu tenho medo que ele pegue nas minhas graças. Some com ele daqui. Vamos, coraçãozinho, eu faço uma armadilha pra você. Vem. Sofará era meio feiticeira. Depois que fez a armadilha, tirou das partes um cigarro de pitum para o menino fumar. Mas Macunaíma deu dinheiro para você bastante, né? A partir daí, eu sempre vivi de cinema e nunca fiz outra coisa profissionalmente, né? Macunaíma deu bastante dinheiro, Os Inconfidentes foi um filme que também deu lucro, embora pouco, porque apesar de no Brasil ele ter rendido muito pouco dinheiro, ele foi vendido, antes de ser feito no roteiro, para os direitos internacionais do filme foram vendidos para a televisão italiana, né? E eu fiz o filme praticamente com o dinheiro dos italianos. Como é que surgiu Os Inconfidentes? Os Inconfidentes surgiu da necessidade de fazer um filme sobre o problema de como é que as pessoas se comportavam debaixo da repressão, né? Era uma espécie de balanço, uma tentativa de balanço, uma tentativa de fazer um filme também sobre a prisão e de fazer uma apreciação assim, de valor da atitude da gente ao longo da vida quando a morte se aproxima, né? Porque os Inconfidentes eram revolucionários, em geral de formação assim, burguesa, né? A não ser o Tiradentes, que era mais popular, e que faziam um movimento revolucionário muito pouco realista, até uma certa altura, né? E que de repente enfrentaram uma repressão extremamente real e cruel, né? E objetiva, dura, né? E vários desses revolucionários eram artistas também, né? Então, na verdade, o filme, quer dizer, aquele material se prestava a uma reflexão assim, crítica e sei lá, uma vivência de problemas que me interessavam muito de perto e que interessavam aos meus amigos, a uma série de pessoas que tinham sofrido um processo de alguma maneira semelhante a esse e que tinham tido reações diferentes, né? Debaixo dessa pressão, os Inconfidentes reagiram
também de maneiras diferentes, o Tiradentes de uma maneira, alguns poetas de outra maneira, fizeram poemas na cela, na cadeia, e depois com o indulto, quer dizer, o indulto para uns, e o Tiradentes menos para o Tiradentes, eles realmente reformularam, quer dizer, reiniciaram a vida no exílio, né? E deixaram alguns deles também uma espécie de visão final do que teria valido a pena, né? Se a abjuração daqueles ideais, do motor que tinha levado eles até a cadeia, se, digamos, as mentiras ou as verdades que eles disseram na cadeia para salvar a pele, né, na tentativa de não ser mortos, ou se, não sei, uma nova vida que eles pudessem se propor depois que eles reconquistaram a liberdade, né? Joaquim, o último filme que você fez foi Guerra Conjugal, né? Foi. Você acha o melhor filme seu? Não, eu acho que o melhor filme meu ou é Os Inconfidentes ou é o Macunaíma, não sei. Amália? Olha, velha, eu tô passando mal. Fica quieto, Joãozinho, que passa. Foi o caldo de feijão. De noite eu indigesto, eu bem que disse. Diabo de velha. Meu fim é morrer discutindo. Que diabo é essa velha doutora comigo? Fico nessa sofreira. A comida me fez mal, sempre fui bem. Mas vou já ficar bom. Vou fazer uma coisa. Inchação na barriga. Esse corpo nem parece o meu. Amália, larga da minha vida. Mas ela é quem vai primeiro. É ela, não sou eu. Há 15 anos você não me beija, Joãozinho. Agora mais é. No dia do nosso casamento, seu irmão Ângelo me deu um beijo. Na boca? Um beijo na boca? Credo, Joãozinho, no rosto, aqui, lado. Ele beijou na tua boca. Você e meu irmão, no dia do nosso casamento. Ora, Joãozinho, o que é um beijo? Um beijo de Ângelo, seu irmão mais velho? Você sabe como ele é. Um beijo no rosto, mais nada. É? Mas o Ângelo já morreu. Teu beijo, Amália, apodreceu na boca dele. Tem os mortos que encolhem, igual a mecha preta em volta do caroço. Outros enchem de gás no verão. Se a cova não é bem funda, a gente escuta o estrondo de noite, quando a barriga explode. Dona Maria? Quem vai entrar? Quem vai? Quer mudar? Vamos sentar. Com licença. Por favor, fique à vontade. Não vai reparar aqui na bagunça, né? Estou terminando de processar o inventário e isso aqui está me deixando meio louco, tá? Mas, em que é que eu posso ser útil? Doutor, o meu namorado
Bom, o negócio é o seguinte, eu fui desonrada pelo meu namorado. O que você acha do Guerra Conjugal? Guerra Conjugal eu acho que é um filme bom, mas é um filme assim meio desesperado, entendeu? É um final de caminho, né? É um filme também quer dizer, um pouco sobre o cinema brasileiro, que acabou sendo, né? Eu percebi isso assim meio no meio do filme. Um filme sobre... Porque desde o Macunaíma, desde o Padre Moça, não sei, mas esse tema apareceu mais claramente, acho, no Macunaíma. Uma espécie de humor, assim, dos cachorros que estão comendo os outros cachorros, entendeu? Um salve-se quem puder e tal, uma espécie de verdade egoísta, assim, irreverente. E isso aparece no Macunaíma, mas, assim, atirado na relação, quer dizer, não tem conscientização política desse problema, não tem problema coletivo, né, colocado assim, ao nível da consciência do que seria um problema geral. É cada um defendendo o seu interesse pessoal diretamente. E nos Inconfidentes isso passa para o plano político, e no Guerra Conjugal volta ao plano pessoal, mas aí numa relação realmente pessoal entre os personagens, né, que em geral funcionam em pares, né, em casais. E é o mesmo tipo de conflito, assim, de conflito irreverente também, viciado, né, vicioso. E é um filme ainda, quer dizer, um pouco também por um caminho oblíquo, procurando furar as impossibilidades que a gente está enfrentando de tratar dos problemas contemporâneos brasileiros do jeito que eles realmente se apresentam para a gente, né, que a gente vive cotidianamente. Então eu procurei assim um espaço fechado, completamente fechado, dos quartos, do espaço em torno da cama, né, a própria cama, onde eu não entrei muito, para encontrar uma espécie de campo de liberdade, não só de liberdade de criação, como de liberdade de expressão das pessoas, quer dizer, debaixo de um constrangimento geral, é como se as pessoas procurassem a intimidade do quarto de dormir ou da casa, né, para botar para fora os seus conflitos, as suas frustrações, as suas raivas, né, e talvez também se aproximar do que seria a tentativa de, mesmo assim, conseguir viver bem uns com os outros, pelo menos, né, e consigo mesmo, entendeu? Que é um pouco o final do filme, né? E que eu espero que seja o caminho do próximo. Já tem um próximo? Tem, assim, na minha cabeça, mas está muito difícil, né? Joaquim, tem uma relação entre todos os seus filmes? Existe uma relação? Essa toda que eu estava falando, né? Porque, na verdade, você sente que um continua o discurso do outro, embora, às vezes, agrida os valores que aquele primeiro afirmou, etc. Né? Joaquim, como é que você se relaciona com a crítica? Olha, com uma parte da crítica, acho que até muito bem. Eu nunca fui de aceitar mal crítica que faça os meus filmes, nem nada, né? Mas tem gente que realmente eu não engulo. Por exemplo, o Elias Heredas eu detesto, eu tenho horror daquele cara. Agora mesmo escrevi uma carta para os leitores do Jornal do Brasil, dizendo lá o que eu achei que eram as verdades sobre ele. A partir de uma outra coisa que ele escreveu, uma crítica espinafrando um filme chamado Flagrante, que eu nem vi. Mas é que ele se permite, na crítica, uma série de acusações e de agressões que tem uma motivação, a meu ver, diferente da que aparece na crítica, né? Então eu achei que era meio desleal com os leitores deixar eles sem aquela outra informação e mandei para o jornal, mas eles até agora não publicaram, não sei se vão publicar. Mas, Joaquim, você acha que você é bem interpretado pela crítica? Eu acho que a crítica, por exemplo, a crítica dos Inconfidentes foi a meu ver, bastante pobre em relação ao filme, né? E eu acho que a crítica de cinema brasileiro, assim, cotidiana, a crítica dos jornais e das revistas, é realmente muito pouco em relação ao que podia ser, né? Quer dizer, ela podia ter um papel muito mais importante, ser muito mais rica do que é. Isso, naturalmente, é resultado
de uma série de problemas materiais colocados pelos próprios jornais, pelos próprios veículos, né? Muito mais do que pelas pessoas que tentam fazer a crítica. Agora, nos Inconfidentes, por exemplo, eu me lembro de um artigo assim que eu achei que sacava as coisas, quer dizer, que desenvolvia, que aproveitava um pouco o que teria no filme de rico, de material mesmo ali para ser estudado e trabalhado, comentado, né? Foi uma crítica até de São Paulo, que saiu no suplemento literário do Estado. Porque as outras, em geral, me parecem assim, muito sucintas, muito superficiais, pequenas e tal, um negócio que... E depois tem também uma espécie de... Eu uma vez vi uma instrução de uma revista a um novo crítico de cinema que ia começar a escrever sobre como é que devia ser feita a crítica, né? Então dizia que a crítica devia ser irônica, devia ser, entendeu? Assim, fazer um efeito, ser sofisticado, em geral ser contra, que era um negócio que funcionava muito mais do que ser a favor, entendeu? E por aí afora, né? Então essa necessidade de brilhar, de fazer um efeito fácil, então, às vezes determina um tipo de crítica que sai, acho que mais nas revistas assim, semanais, né? Enquanto que nos jornais mesmo, não sei, os jornais de São Paulo eu estou acompanhando menos, né? Mas os do Rio estão meio, acho que, esclerosados em matéria de crítica de cinema, né? Joaquim, quais são as possibilidades do cinema nacional atualmente, na sua opinião? Olha, eu acho que o destino do cinema brasileiro está muito ligado ao que acontece no plano político no Brasil, né? Porque eu acho inegável que o cinema brasileiro se desvalorizou muito nos últimos tempos com o fechamento político, porque a gente fica obrigado a tratar assim quase que do sexo dos anjos, né? Então, o cinema que a gente faz vai ficando cada vez mais afastado dos problemas que realmente interessam as pessoas, do vigor que esses problemas têm, de tudo que é vigor, em suma, né? Você, mesmo procurando esses caminhos assim indiretos, você ou se perde neles, o que é muito, muito frequente acontecer, né? Uma coisa bem provável até, ou faz uma coisa muito alegórica, muito cheia de alusões, que resulta pobre, porque afinal aludir a um problema é muito menos do que discutir, enfrentar aquele problema diretamente, né? E, em consequência disso tudo, a própria originalidade, o vigor de originalidade que vem de você tratar problemas realmente brasileiros, como eles são, como eles se apresentam, também se perde, né? De tudo isso, nasce um cinema que, evidentemente, não pode. A gente vendo, por exemplo, as notícias, os relatos do último festival de Cannes, não pode supor que os filmes brasileiros possam competir naquele nível, né? Porque é como se para eles tudo fosse permitido, eles podem realmente tratar dos problemas e usar um tipo de linguagem que corresponde às tentativas, às inovações, ao que está acontecendo, ao que está se passando realmente no mundo, lá e cá, agora e hoje, né? E a gente não pode, porque não sai os filmes mesmo, né? Você, para fazer um filme sair, tem que, de certa maneira, castrar o filme inteiro.